Olá, amados e amadas do Senhor. Eu cumprimento a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Todas as vezes que eu começo esse programa, eu tenho vontade de falar tantas coisas para vocês que estão aí em casa, tantas coisas que o Senhor tem colocado no meu coração e eu tenho vontade de compartilhar, e nem sempre eu consigo me expressar da forma que eu gostaria, eu não consigo passar para vocês o que está aqui no meu coração e que eu gostaria de compartilhar. E hoje eu vou tentar falar um pouquinho de algo que o Senhor tem colocado no meu coração para passar para vocês que estão aí do outro lado. Muitas vezes a gente tem uma missão na vida, mas você já chegou a uma idade que você olha para trás e fala assim: nossa, eu não dei certo, nossa, eu não fiz nada, nossa, a fulana tem isso, o fulano tem aquilo, meu irmão tem isso, a minha irmã tem aquilo, os meus pais têm isso e eu não consegui... Eu não formei na faculdade, ou se formei eu não segui a carreira, ou eu não fiz isso, ou eu não fiz, ou eu não. Você já viveu isso? Eu vivi isso há um tempo atrás da minha vida. Eu hoje tenho 39 anos e no início do ano, no final do ano passado, sabe aquelas crises de existência assim, que a gente tem de vez em quando? Eu senti isso, eu olhei para trás e falei: meu Deus, eu tenho 39 anos... 2 filhas pequenas, eu moro de aluguel, eu não tenho um carro ainda, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo. E eu fiquei pensando nas coisas que eu não tinha. E isso me fez ficar bem triste, porque eram muitas as coisas que eu não tinha. E aí eu comecei a orar e me ajoelhei na beirada da minha cama e comecei a orar e comecei a chorar pelas coisas que eu não tinha. E quando isso aconteceu, o Senhor, pouco a pouco, foi colocando no meu coração as coisas que eu tinha. E aí, Ele foi me mostrando que as coisas que eu tinha eram muito mais importantes, muito mais valiosas do que as coisas que eu não tinha. Ele me mostrou que eu tenho 2 filhas lindas, que eu escolhi a melhor parte, que eu posso vê-las todos os dias. Eu consegui abrir mão de trabalhar fora e conseguir abrir mão de outras coisas que me impediam ver o crescimento delas, e hoje eu estou ali do lado delas todo dia. Hoje, por mais que eu esteja trabalhando, eu consigo parar para assistir um desenho com elas, para brincar. Ele me mostrou que ainda que eu não tenha uma casa própria, eu tenho a minha casa, o meu cantinho, que foi o que ele preparou para mim hoje, que é uma casa que tem declaração de amor na parede da cozinha, que tem desenho no box do banheiro, que tem o espaço das cachorras combinando com o espaço das meninas, que tem o espaço do escritório das minhas filhas do lado do meu. Então, ainda que não fosse a minha casa própria, que eu sempre tinha sonhado, igual a gente ora todos os dias por pedir ao Senhor uma casa com graminha, ainda que não tinha uma casa com graminha, que eu ainda não tenho, mas eu tinha essa samambaia, eu tinha a violeta. O Senhor foi me mostrando outras coisas que eu tinha, que apesar de não serem as que eu queria, eram a minha realidade. E era aquilo que Ele tinha preparado para mim. E quando Ele me mostrou isso, eu comecei a entender como é possível a gente ser feliz com pouco. Como é possível a gente ser feliz com aquilo que está disponível para a gente. O testemunho que a gente vai contar aqui hoje é bem parecido com essa minha história. Eu me sinto muito honrada de estar compartilhando com vocês esse testemunho hoje, porque a pessoa que está aqui, ela tem um valor incrível na minha vida, uma importância incrível na minha vida. Ela foi a primeira pessoa que falou comigo do meu ministério. Quando eu nem sabia o que era ministério, quando eu nem acreditava, quando eu nem entendia nada de nada, que eu era aquelas crentes domingueiras, sabe? Que só vai ao culto de domingo e pronto. Pois é, o Senhor usou ela para ver o que eu não via, o Senhor usou ela para fazer o que eu não fazia, para falar comigo o que eu não fazia ainda. E hoje o Senhor está me usando e tem me usado há um tempo para falar com ela o que ela ainda não via. Hoje a gente vai contar aqui o testemunho da pastora Cristiane Nilman e você vai ficar impactado, você vai ficar extasiado com o que Deus tem feito na vida dela. Oi, pastora, Oi, seja bem-vinda. É uma honra, Cris, te receber aqui, contar a sua história. A honra é toda minha, Carol, toda minha. Cantar um pouquinho do muito que Deus tem feito na sua vida. Realmente, Deus tem sido muito bom comigo o tempo todo. E é uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouco da glória do Senhor na sua vida, né? Desde o começo, acompanhando tudo isso que Deus tem feito, aquilo que Ele já fez. E nós sabemos que Ele tem muito ainda para fazer,
mas que a glória seja toda dada ao Senhor, Sim. né? E eu fico muito feliz de estar participando com você aqui. Amém. Cris, e hoje você está aqui, essa mulher linda, segura, poderosa, mas não foi sempre assim, né? Não foi. E eu sei que esses problemas que eu contei aqui no início da minha vida, você também viveu. Sim, é verdade. Mas isso tudo começou lá atrás, não foi? Sim, na sua infância. O que a infância da Cris teve que influenciou o resto da vida da Cris até o dia de hoje? Como que foi isso? A questão da infância na vida de uma pessoa é muito importante, né? Nós somos formados, a nossa personalidade é formada dos 0 aos 12 anos de idade. Então, dependendo do que acontecer na sua na sua infância, então o resto da sua vida, ela é programada em cima disso. Então, muitas coisas que nós fazemos, muitas coisas que ainda existem de dificuldades na nossa vida no dia de hoje, vem tudo de ontem, vem tudo da infância. Então, a minha infância realmente foi uma infância muito complicada, né? Meus pais se separaram, eu tinha 5 anos de idade, a minha irmã tinha 3, e eu fui separada do meu pai, assim, de uma forma muito abrupta, né? De uma forma muito ruim, ele morando em outra cidade, eu sou daqui, e a gente morava em Muriaé, Leopoldina, em Muriaé. Então, nós de lá viemos para cá e minha mãe logo se casou de novo. Meu pai vinha de 6 em 6 meses e ele sempre foi muito ausente na minha vida. Então, eu senti muito essa questão da separação dos dois. Eu desenvolvi uma bronquite, era muito sério, tinha muitos problemas com a bronquite. Aos 8 anos de idade, eu quase morri por causa da bronquite, fiquei 8 dias no balão de oxigênio. Então, eu recebi medicação, assim, muito forte, que o médico falou com a minha mãe que eu poderia não aguentar. Mas eu tinha muitos problemas emocionais, né? A falta do meu pai, o casamento novo da minha mãe, apesar de ser meu ex-padrasto, ser uma pessoa maravilhosa, ele foi muito melhor para mim, muito mais presente em minha vida do que o meu pai. Mas o amor que eu tinha pelo meu pai era muito grande. A falta que ele me fazia era enorme. Então, quando ele vinha, nos buscava, e de 6 em 6 meses, passava o mês inteiro, mas ele mesmo estando perto, ele ainda não era um pai presente. Então, eu ficava muito entristecida por causa dessas coisas. E isso me foi gerando em mim uma autoestima muito baixa, uma baixa autoestima, né? Uhum. E aí teve o caso do abuso ainda, né? Eu fui abusado por um tio. O que aconteceu, Cris? Como que foi esse caso do abuso? Essa questão do abuso é uma coisa muito, muito dolorida, né? A gente, quando tem a idade que eu tinha, foi dos meus 8 anos até os meus 10, então, além dos problemas, né, que eu já tinha, problema de excesso de peso por causa da medicação, ainda teve mais esse agravante, né? A gente não entende quando acontece. Na hora que está acontecendo, a gente não tem a noção do que é. E a culpa que a gente tem também é muito grande. E eu acabei virando, assim, uma criança problema. Eu era problema onde eu ia. Eu era um problema na família, eu era um problema em casa, eu era um problema na escola. Então, eu era muito agressiva, sabe? Uma criança agressiva. Eu queria chamar a atenção o tempo todo. E depois disso, dessa questão do abuso, eu não tinha como sair fora daquilo, sabe? E nem falar sobre aquilo. Você não contou para sua mãe, para os adultos que te cercavam? Não, porque a única coisa boa que eu tinha na minha infância era a casa da minha avó, sabe? E se eu falasse do abuso e do que estava me acontecendo, ninguém iria acreditar. Eu achava que as pessoas iam deixar de gostar de mim ou me querer por perto. Eu já era uma criança problema, né? Uhum. Então, se eu falasse sobre isso, o medo que eu tinha era ainda das pessoas ainda me rejeitarem. Eu tinha muito medo da rejeição. Não vou poder ir mais para casa da minha avó, Sim. Não vou poder fazer o que eu quero fazer. Que eu gostava tanto das minhas tias, dos meus primos, então eu achava que eu não ia ser aceita, né? As pessoas já falavam comigo assim, você não vai dar em nada, porque eu já era muito problemática, né? Parece que eu chegava lá e eu queria atenção, assim, e eu tinha atenção, eles eram muito amorosos comigo. Então... Mas você não sentia esse amor, né? Não era eles, não eram eles, era você. Era eu, sabe? E isso foi um agravante na minha vida, né? Essa questão da rejeição, essa questão da identidade, eu perdi completamente a minha identidade. A gente tem entrevistado aqui algumas pessoas que sofreram abuso e segue mais ou menos um padrão, né? Digamos assim,
tanto o abusador como as consequências. A pessoa, você começa a se sentir insegura, você tem medo de se aproximar das pessoas, você tem medo que, igual você falou, que as pessoas não gostem de você, qualquer coisa que você fizer, você acha que tudo você tem que concordar, tudo Verdade. você tem que, para que as pessoas continuem gostando de você, eu acabei ficando viciada nisso. Em querer agradar a todos o tempo todo, dificuldade de dizer não, né? Dificuldade em falar o que eu penso, o que eu sinto para as pessoas, né? Eu deixava com que a vida me levasse, as pessoas fizessem comigo o que elas queriam, sem eu me impor, né? E isso me atrapalhou também muitas coisas na minha vida. Até chegar aqui foram muitas coisas que aconteceram em função disso. E aí, Cris, isso começou lá na infância, né? E foi, à medida que você foi crescendo, isso foi diminuindo ou não? Foi piorando? Olha, só parou no dia que eu vi ele fazendo a mesma coisa que a minha irmã. Nossa. No dia que eu vi que ela estava passando pela mesma coisa que eu e sendo oprimida da mesma forma, aí eu consegui tirar ela da mão dele. Aí eu mesmo falei assim, olha, nunca mais encosta a mão nela e nem em mim. Eu já tinha 11 anos de idade. Meu Deus. Então, Começou com 8? Com 8. E eu não tinha ninguém que me defendesse. Eu não confiava no meu pai para me defender, né? Eu não confiava naquelas pessoas. Não tinha ninguém. Eu não queria falar para minha mãe para que ela não me proibisse de ir, né? Passar as férias com meu pai. Então, eu fiquei calada muito tempo em relação a isso. Eu só consegui me livrar disso no dia que eu vi. Eu tirei uma força que eu não sei de onde. Eu queria defender a minha irmã. E como nós não tínhamos ninguém que nos defendesse, eu pensei assim, nossa, o que eu vou fazer agora? Começo com ela, ele não vai fazer. Aí nunca mais. E ficou por isso mesmo. Nunca mais se tocou no assunto. Mas aí, o que aconteceu comigo? Eu comecei a ter resistência às pessoas, né? Um homem chegar perto de mim, ou algum parente, até mesmo com meu ex-padrasto, né? Ele foi uma pessoa excelente, mas eu não conseguia ter com ele um relacionamento mais próximo, mais amoroso por causa disso. Do medo, né? Do medo, Do medo disso. Do medo. E dos 8 aos 11, você se sentia culpada, Cris? Você achava que acontecia por sua causa ou porque você estava deixando, porque você estava fazendo alguma coisa errada? A cabeça da gente é muito... De uma criança, ela não tem a noção do que está acontecendo, né? Eu me sentia muita culpa. Eu achava que era por minha causa, que era porque eu era ruim, né? Porque eu estava atraindo esse tipo de coisa. E a gente não sabe processar essas coisas. Não tem como uma criança de 8 anos processar o porquê das coisas, né? Então isso só me colocou mais para baixo ainda, né? Destruiu mesmo a minha autoestima, destruiu mesmo a minha identidade. Você não se achava bonita? Não, nem bonita, nem boa o suficiente para nada. Eu cresci achando que eu era ruim. Eu cresci achando que eu não ia prestar para nada. Eu cresci achando que ninguém ia me valorizar. E eu realmente não me valorizava. E aí quando você entrou na adolescência, que você começou a conviver com outras pessoas, né? Ali começa a chegar a idade de namorar e tal. Como é que foi essa fase, Cris? Eu tinha muita dificuldade de relacionamento. Sempre. E você não tinha nascido, você não nasceu em um lar cristão, né? Não. Muito pelo contrário, né? Quando chegou nessa idade de 11 anos, onde tinha uma cartomante na cidade, eu conhecia todas elas, todas. Eu fui mesmo pro outro lado, né? Da magia negra, umbanda, essas coisas. Mas assim, eu não tinha noção, achava que seria uma coisa boa. Na verdade, eu queria valorização, né? A gente chega lá e eles falam com a gente que nós somos especiais e tal, essas coisas. Eu queria era isso, sabe? Eu queria saber do meu futuro, porque eu achava minha vida era tão ruim, sabe? Que eu achava assim, não, eu preciso escutar alguma coisa de bom, E o engano é assim, né? Eles enganam a gente o tempo todo, né? Então foi isso que aconteceu. E com relação aos seus relacionamentos, Cris, quando você começou a namorar, quando você era a mesma coisa, tipo assim, eu falo por mim porque eu tinha um complexo de inferioridade também, então eu pensava assim, nossa, eu não vou terminar com esse namorado, porque se eu terminar tá horrível, não tô gostando, tô sofrendo, mas se eu terminar nunca mais vou arrumar outro. Sim, eu tinha esse pensamento também, né? Eu não me valorizava mesmo, eu achava que podia aceitar qualquer coisa, né? Eu não tive muitos namorados, não, mas eu namorei algumas vezes e realmente
eu não me sentia valorizada, amada, sempre faltava alguma coisa, sabe? Parecia não, existia um buraco muito grande dentro do meu coração, né? E eu buscava preencher com outras coisas, mas nada preenchia também. Entendi. Né? Cris, a gente vai fazer um intervalo, vai ser bem rapidinho, gente, e a gente volta para contar como foi que essa história começou a mudar. É rapidinho. Olá, nós estamos de volta com o programa Aliança com Você, hoje contando o testemunho da pastora Cristiane Nilman. Hoje a pastora congrega na Igreja Batista da Lagoinha, aqui em Sete Lagoas, né? E é um testemunho lindo. Cris, todo esse vazio, esse medo, essa dor, esse sofrimento, tudo isso que te acompanhou, não apenas desde o abuso, mas desde a separação dos seus pais, desde a ausência do seu pai, quando que isso começou a mudar na sua vida? O que aconteceu? Ou antes disso você ainda teve que bater muita cabeça para começar a mudar? Como é que foi? Eu tive que bater muita cabeça, né? Depois de muito tempo, eu lembro que aos meus 17 anos, eu frequentava, né, terreiro de macumba. Então, é até engraçado falar isso, né? Mas era uma coisa assim, muito nociva. Então, chegou uma certa época que eu falei assim, gente, isso aqui é enganação. Minha mãe perdeu tudo que ela tinha, sabe, com essas coisas. Então, nós passamos uma dificuldade muito grande depois do segundo marido, né, que ela separou do segundo marido. Ele era muito bom pra gente, mas eles tinham problema no casamento, né, e por causa desses problemas eles se separaram também. Então, gerou em nossa vida algo muito pior, porque aquilo que a gente achava que tinha um pouquinho de segurança, desmoronou de vez, né? E ela, uma mulher sozinha, com 3 filhas, né, para criar, para dar conta de boas escolas, né? Eu estudei em boas escolas, mas ela segurou isso tudo até enquanto ela pôde. Mas depois desmoronou mesmo, tudo. E só quando desmoronou tudo de vez, eu já estava com 21 anos, né? Antes disso, a questão do centro de macumba, essas coisas, né, do espiritismo, eu cheguei a um ponto que eu falei, gente, eu não quero isso mais pra mim. Isso aqui não tá me levando a lugar nenhum. Mas eu não tinha o que fazer, onde ir. Eu lembro que foi uma senhorinha crente trabalhando na minha casa, coitada. Eu lembro que eu colocava rock pauleiro na orelha dela, sabe? Eu tinha, assim, um pavor muito grande do evangelho, de crente. Falei, nunca na vida eu ia ser crente. Eu acredito que quem plantou essa sementinha foi ela, sabe? Então, até hoje eu lembro dela. Ela sofreu muito lá na minha casa, sabe? Mas aí depois disso, depois que ela teve lá na minha casa, eu nunca mais quis saber dessas coisas. Nem de santo, nem de macumba, de feitiçaria, de vela, essas coisas, né, que a gente faz. Na verdade, eu acho que no início, assim, pelo menos... Eu já tive algumas experiências assim, no sentido... Pra mim era uma simpatia, eu tava fazendo simpatia, eu não entendia. Eu tava fazendo coisa ruim, sabe? Eu não imaginei que eu tivesse fazendo algo ruim pra alguém ou pra mim mesma, eu nunca imaginei, sabe? Mas eu vi a certo ponto, eu vi que isso não tava me levando a lugar nenhum e que era tudo uma enganação, porque não via resultado. E eu falei assim, não quero isso mais não, mas eu não tinha ideia do que tinha pra mim. Isso aos 17. Até os 21 anos foi muito sofrimento, eu tinha um vazio muito grande, uma tristeza muito grande, uma rejeição muito grande que eu sentia em relação às pessoas, né? Eu tinha uma autoestima muito baixa, então os meus relacionamentos, tanto de amizade quanto namoros, foram todos, assim, estragados mesmo, né? Eu estragava tudo. Onde eu colocava a mão, dava errado. E quando que isso começou a mudar, Cris? O que aconteceu? Só quando minha mãe perdeu tudo. Aí, uma amiga dela chamou ela para poder ir para a igreja. Era na Batista Central nessa época, tá? Então, ela foi, voltou assim tão feliz, tão alegre, tão
tão assim satisfeita. Eu falei assim, ela voltou diferente. Aí a minha outra irmã foi também, voltou diferente. A minha outra irmã foi também, voltou diferente. Fui a última. Você era a ovelha dessa família. Eu lembro que minha mãe colocava louvor, gente, eu faltava subir pelas paredes, não podia nem escutar. De tanto horror que eu tinha. Mas a minha vida estava tão ruim, eu falei assim, gente, eu vou lá ver o que é isso, porque elas estão bem satisfeitas. Minha mãe estava assim, feliz da vida, as coisas começaram a voltar para o lugar, sabe? E aí eu falei, vou. Aí eu fui, fiquei uns 2, 3 cultos, depois aceitei Jesus. Mas no dia que eu aceitei Jesus, eu aceitei de todo o coração, sabe? Eu falei assim, não, realmente é isso aqui. Mas eu precisava mudar demais, eu precisava muita coisa. Eu bebia, eu fumava, eu ia pras festas. Eu digo que eu fui convencida, mas eu não fui convertida, né? E isso vai fazendo que veio 20 anos. Então eu fiquei desses 20 anos de convertida, mas que eu sou convertida mesmo tem uns 10. Mas só depois de quebrar muita cabeça ainda depois disso. Foi muito difícil. E como que foi o início desse processo de conversão? Como que começou isso? E a cura para tudo isso que te magoava, te machucava, isso veio com essa conversão também? Isso veio muito depois. Né? No começo, conta o início pra gente. No começo, eu não tinha fé nenhuma. Eu não acreditava que nada na minha vida fosse dar certo. Eu já fazia direito, né? Eu escolhi o direito. A gente era colega de faculdade, gente. A gente estudava juntos, isso. Então, tem muito tempo, né, Carol? Não, foi outro dia mesmo. Outro dia mesmo. Então, eu fiz o direito, mas eu escolhi o direito porque eu queria ganhar dinheiro, eu queria ser uma juíza de direito. Eu escolhi porque eu queria sair de carro. Queria morar na República e eu achava lindos ternos, aí eu escolhi. Não, eu escolhi porque eu queria ganhar dinheiro, eu queria ser reconhecida, né? Eu queria ser valorizada. Então, esse foi um dos motivos que eu escolhi o direito, né? Mas nesse meio tempo eu converti. E aí eu comecei a ver Deus agir, os milagres do Senhor na vida da minha mãe. Sabe, ele começou a colocar assim tudo no lugar, estava tudo destruído quando nós fomos para a igreja, sabe, e aos pouquinhos Deus foi colocando tudo no lugar, sabe, aí eu que não tinha fé nenhuma, minha irmã era menina de muita fé, então todas as vezes que ela orava e que ela fazia falava algo que traria fé no meu coração, eu ria, eu achava ruim até com ela, porque isso, menina, nada de ser boba, que bobagem é essa, né, mas eu via acontecer. Sabe? Ela gerou muita fé no meu coração, porque ela era uma menina que acreditava nas coisas ainda. Eu era totalmente descrente. Mas eu fui vendo Deus agir. Que realmente Deus podia fazer aquilo que eu escutava lá atrás, que outras coisas poderiam fazer, né? E eu descobri que só Deus que pode fazer. E realmente Ele faz. Né? Ele é um Deus lindo, um Deus que concede teus desejos no nosso coração, que dirá, né, as nossas necessidades. E Ele supriu uma após uma, foi colocando tudo no lugar. E foi aumentando a minha fé. Mas mesmo assim ainda foi difícil, porque depois veio o casamento, né? A questão do casamento, por ele não ser evangélico, né? Eu afastei do Senhor de novo, né? Eu falo que esse período que eu desviei, né? Foi o pior período da minha vida. Foi aonde eu me enterrei de vez pro buraco mesmo. Como pessoa, né, eu achava que o casamento iria me trazer alguma coisa. Eu, na verdade, queria tampar um buraco que não só ia preenchido, só seria preenchido realmente com Deus. E eu precisava tanto de Deus e eu me afastei dele. Né? A gente não consegue ver, às vezes, né? Para mim, o meu marido era como se fosse um Deus na minha vida, a tábua de salvação. Né? E não era isso que Deus queria. Mas ele me mostrou, sabe? Eu precisei ir no fundo do poço mesmo, para descobrir que realmente eu precisava do Senhor. Que não era ele que precisava de mim, que não era ele que era meu servo, que eu é que era servo do Senhor, né? Mas foram 5 anos depois que eu casei, que aconteceram tantas coisas, eu vi assim, realmente o meu casamento destruído, algo que eu nunca quis para minha vida. Eu queria ter uma vida abençoada, eu queria dar um lar tranquilo para as minhas filhas, né? Eu não queria dar para elas a vida que eu tive, mas com o passar do tempo isso estava acontecendo, sabe? Sem eu perceber, por minhas ações, por ações dele, né? A gente costuma colocar a culpa no outro, mas a culpa de tudo que acontece na nossa vida, a responsabilidade é a nossa,
né? As coisas só começam a mudar quando nós reconhecemos que a falha é nossa. Verdade. Né? E eu queria que Deus falasse comigo que a falha era dele. Sabe? A falha, na verdade, Deus, era errei, minha. Cris, desculpa, Sim, alguma coisa assim, sabe? né? Eu ter, assim, uma nota promissória na minha mão contra ele, só tem que fazer o que eu quero, porque olha aqui. O Senhor né? deixou acontecer isso na minha vida. Então, o Senhor tem que dar um jeito. Né? E Deus falou comigo assim, antes de transformá-lo, eu tenho que transformar você primeiro, você tem que deixar. Então foi depois de eu ir assim, pro fundo do poço, de eu ver a minha vida completamente destruída, que o Senhor realmente entrou na minha vida, porque eu deixei. Eu falei, Senhor, olha, eu quero o Senhor. Aí eu comecei a ir pra igreja, tinha anos que eu não ia pra igreja. Né? Foi ele que eu converti debaixo de muito sofrimento, mas eu sabia que eu precisava daquilo, sabe? Eu precisava ser humilde diante do Senhor, me humilhar mesmo, falar assim, ó, eu reconheço, Senhor, que até aqui eu fui muito imprudente, até aqui eu fiz tudo ao contrário que o Senhor tinha me mandado fazer, sabe? Mas que agora eu estou disposta a fazer a sua vontade. E realmente foi, Deus me sustentou, Deus transformou minha vida, transformou meu casamento, algo que eu achava que seria impossível, meu marido se converteu, sabe? Para honra e glória no nome do Senhor. Glória a Deus. Eu vivo assim, a bênção do Senhor na minha vida hoje, sabe? Mas só depois que eu tomei a minha posição, como mulher sábia, como esposa, sabe? Quando eu tomei as rédeas da minha vida e falei, não, eu não vou deixar mais as circunstâncias levarem minha vida. Eu vou tomar a rédea, né? Tomar a rédea e entregar para o Senhor, né? Ele que vai tomar conta de mim agora. Então foi aí que eu converti mesmo com o Senhor. Eu me vi assim, completamente nas mãos do Senhor. E que falei que o Senhor faça na minha vida o que o Senhor quer, né? Que seja feita a sua vontade na minha vida. E eu deixei, sim, tudo aquilo para trás. Eu tinha essa intenção de formar, de ter meu dinheiro, de ser independente, mas eu queria ser independente. Aliás, eu sempre fui muito independente de Deus, sabe? E por causa dessa questão de não ter um pai presente, né? Não foi forjada na minha vida essa questão da dependência. Eu não conhecia Deus como pai, porque eu não tive um pai presente. Eu não sabia que era ter um pai, né? Então, só depois que eu recebi Deus como pai, que eu fui entender o que é um pai de verdade. Um relacionamento verdadeiro, íntimo com o Senhor, sabe? De entender assim, olha, Deus me ama. Um relacionamento mesmo de pai e de filho, verdade, né? pai e filho, sabe? Deus é um Deus que corrige, mas quando Ele corrige é porque nós precisamos de mudar. Nós precisamos entender que tudo que nós fazemos existe uma consequência, e Deus mostra isso pra gente. Ele me deixou sofrer as consequências até, assim, o último grau, mas com o Senhor, assim, não é nada muito ruim que não possa ser melhorado. E não há nada bom demais que ainda não possa ser extraordinário, porque Deus pode fazer. E Ele transformou a minha vida da água para o vinho. Ô Cris, e mesmo depois desse processo de transformação, mesmo depois que Deus começou a agir na sua vida, lá no fundo você ainda precisava de cura, né? Precisava, né? Tudo é um processo, né? Primeiro você conhece Deus como pai, é como um jardim, né? Você reconhece o Senhor, pode fazer o que o Senhor quiser, Ele vem e cerca o nosso jardim. Mas aí Ele precisa entrar, o Espírito Santo precisa entrar e tirar daquilo que está no nosso jardim, erva daninha, né? Aquilo que está seco. O Senhor, Ele vem, Ele transforma tudo. Então Ele precisava tirar algumas coisas daqui do meu coração, né? Essa questão da rejeição. São tantas coisas que Deus forjou na minha vida, sabe? Que eu custei a entender. Eu precisava de transformação pessoal, né? Eu queria transformar as outras pessoas. Eu achei que a culpa de tudo era do meu pai, da minha mãe, do meu marido, mas nunca tomei a responsabilidade. E Deus me fez enxergar. Então, olha, minha filha, você precisa se transformar. Você precisa enxergar, se conhecer. E foi isso que Deus fez comigo. O Espírito Santo, Ele me ajudou a me reconhecer como pessoa. A ver aquilo que eu fazia que não era agradável aos olhos do Senhor. Aquilo que eu fazia que trazia consequências nocivas para o meu casamento, para a minha vida. Então, aos poucos, Ele foi me mostrando. Eu sou muito paciente comigo, Carol. Muito paciente. Foram 10 anos de lá para cá, né, que o Senhor tem feito essas coisas muito devagar. Porque o Senhor, Ele faz até o todo que a gente aguenta, né? Sim, e também é no tempo dele, no né? No tempo do Senhor. Tem eu isso. queria muitas coisas, eu ainda queria ser independente do meu marido.
Eu até, nessa época, foi aí que nasceu o Perfect Love, né, há 10 anos atrás. Mas eu achava que Perfect Love seria minha tábua de salvação de novo, uma outra muleta. A Perfect Love, para quem está em casa, que não sabe ainda, era uma empresa de doces, de festas, de né? festas. Deus me deu esse nome, né? O Perfect Love. Um dia eu estava sofrendo demais nessa época e o Senhor fala comigo muitas coisas e eu comecei a escrever, sabe, no papel. E nesse dia o Espírito Santo veio de uma forma tão linda e me deu um nome, Perfect Love. Eu falei, Senhor, mas não pode ser amor perfeito? Por que Perfect Love? Eu não entendi na época, mas foi algo tão forte. Comecei a fazer uns desenhos, alguma coisa, ele nasceu. O Perfect Love, eu acabei fazendo os cartões, depois virou um buffet infantil, né? E eu comecei a depositar as minhas fichas de novo, né, no meu negócio, porque eu ainda precisava resolver algumas questões íntimas, né, algumas questões do meu coração, que ainda não estavam resolvidas. Eu ainda queria aprovação, eu ainda estava atrás de uma dependência, e Deus foi me dando corda, sabe? Foi me dando corda. E eu recebia muitas promessas do Perfect Love, eu achei que eu ia se bombar mesmo com ele. E realmente deu certo, mas eu coloquei tanto amor, tanta confiança naquilo, sabe, que um dia Deus falou comigo assim, agora me devolve. Era a sua tábua mesmo de salvação, né? Sabe, eu já tinha desistido do curso de Direito. Tá bom, Senhor. Nem pensava essa questão de ser pastora, nesse meio termo Deus me chamou. E quando ele me mandou entregar, ele falou comigo assim, agora eu quero você só pra mim. Nossa, Cris, vamos fazer mais um intervalo e você volta para contar pra gente o que aconteceu depois que Deus pediu de volta o que ele tinha te dado. É rapidinho. Olá, nós estamos de volta hoje com o testemunho da pastora Cristiane Nilman. Cris, você falou com a gente que o Senhor te deu a Perfect Love, que era um projeto da vida dele para você. E aí, quando as coisas começaram a acontecer, ele te pediu de volta. Foi. Eu recebi uma profecia, uma pessoa que veio do Japão, falou comigo assim, o Perfect Love vai para os 4 cantos da terra. E falou questão de casamento, muitas coisas, que Deus tinha grandes coisas para minha vida. Aí eu recebi aquela profecia assim, nossa, Perfect Love vai bombar, como que eu vou mandar cupcake pro Japão, Estados Unidos? Como que eu vou fazer isso, né? Pensei. Só que depois disso, no ano de 2013, no começo do ano, Deus falou comigo assim, agora me entrega. Eu falei, uai, Senhor, mas Perfect Love não ia para os 4 cantos da terra? Tantas promessas o Senhor fez na minha vida, e agora eu vou entregar? E ele falou assim, e a bênção do Senhor não acrescenta dores, né? Uhum. E o buffet infantil estava trazendo muitas coisas ruins para minha vida, né? A questão do casamento, confusão dentro de casa. Então, não era algo que meu marido queria. Porque era muito trabalho, né? E ele, o final de semana todo, né, relacionado à doce, à bagunça na casa, aquela correria, eu comecei a ficar muito estressada, sabe? E Deus me pediu, quando ele me pediu, eu falei, Senhor, eu não tô acreditando que o Senhor me pediu. Olha, como que o Senhor me pede? Cadê as promessas? Eu fiquei muito mal, mas eu decidi obedecer, sabe? O Senhor falou assim, olha, me entrega, eu tenho algo muito melhor pra você. E entreguei, sabe? Depois que eu entreguei, eu fiquei muito mal. É como entregar, Cris, pra quem tá em casa entender direitinho. Entregar é parar tudo, devolver pro Senhor e parar. Devolvi pro Senhor. E engraçado, quando eu parei, aí que vieram, assim, muitas pessoas querendo encomendas enormes, sabe? E eu pensar, meu Deus, como que eu não vou aceitar, né? Mas a partir do momento que eu resolvi obedecer, eu larguei de vez. Então, eu não aceitei mais nada, as pessoas continuaram me procurando, mudei até o telefone depois. Mas isso me trouxe, assim, muita tristeza no meu coração. Mas eu confiava no Senhor, sabe? Eu falei, Senhor, o Senhor não me pediu isso à toa. Então, o que o Senhor quer? Aí o Senhor falou comigo, olha, eu quero te ensinar a ser uma mulher sábia, uma mulher obediente, uma dona de casa, né? Eu quero que você seja melhor mãe, melhor esposa, melhor tudo.
Então, assim, aquilo que Deus ainda tinha para forjar na minha vida, aí Ele realmente fez. Eu tive que lhe abrir mão de tudo. Inclusive, eu nem imaginava que Deus fosse me devolver, sabe? Eu pensei assim, não, o Senhor quer que eu mergulhe a fundo mesmo, né, no pastoreio, né, no chamado do Senhor para minha vida. E foi o que eu fiz, sabe? Eu mergulhei fundo com o Senhor. Procurei, deixei que o Senhor fizesse, forjasse em mim mesmo, sabe? Ser uma dona de casa do jeito que Ele queria, uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma pessoa melhor. Eu precisava ser uma pessoa melhor, sabe? Eu precisava colocar uma pedra em cima daquilo tudo que eu tinha vivido. Então, eu mergulhei muito profundo com o Senhor nessa época, sabe? Então, meu casamento virou outro, minha relação com as minhas filhas também. A cura começou. A cura começou aí, sabe? A cura dos meus sentimentos, a questão da rejeição. Eu ficava muito preocupada com o que as pessoas pensavam a meu respeito, sabe? Isso me influenciava demais, né? Todas as vezes que eu escutava alguma crítica, eu ficava muito aborrecida, sabe? Então, essa questão mesmo de largar tudo para ser uma dona de casa, né? A pessoa vira para você e fala, mas você não faz nada? Mas como que uma dona de casa não faz nada? Como se fosse né? jeito. Graças a Deus, eu abri mão realmente, desde que minhas filhas nasceram, elas já são adolescentes, né? E eu posso dizer com a maior felicidade do mundo que eu participei de todas as etapas da vida delas, sabe? Eu realmente, algo que Deus forjou realmente no meu coração, sabe? Que eu precisava ser essa mãe presente, que elas precisavam disso. Aquilo que você não teve, aquilo que eu não né? tive, eu queria dar isso pra elas. Eu tinha e não era questão de dar brinquedo, de dar... Não, era dar presença, sabe? Né? Eu sou muito grata a Deus, porque eu consegui forjar nelas algo que eu não fui, elas são, sabe? Elas são meninas lindas, são meninas honestas, são meninas de boa índole, bons sentimentos, sabe? Coisas que eu não era, que eu não tive, e elas são. Então, eu já sou mais que vencedora por isso, né? Porque eu consegui forjar nelas a serem mulheres boas, sabe? Tranquilas, que vão, sim, gerar frutos para Deus no futuro. Amém. Sabe? Meninas seguras, sabe? Glória ao Senhor. E aí o Senhor te forjou, Cris, nessa parte de esposa, de mãe. Sim. E na parte de mulher? Aquela mágoa, aquela dor, isso começou também a ser tratado? Começou, sabe? Igual eu te falo, a intimidade com o Senhor é tudo, Carol. Intimidade com o Senhor é tudo, sabe? Ninguém me ama mais que o Senhor. Ninguém te ama mais que o Senhor. Sabe? Eu fui descobrindo isso, né? A palavra do Senhor diz que, quando perguntaram para Jesus qual era o maior dos mandamentos, né? Aí ele falou assim, amai o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Nós precisamos buscar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Então, o que eu parei para fazer isso, sabe? Para amar o Senhor, para me dedicar a Ele da forma que Ele queria, aceitei do jeito que Ele queria, sabe? E foi isso que eu fiz, amar o Senhor com toda a minha força, com todo o meu coração, buscar primeiro o reino. Ele me fez entender que eu precisava buscar primeiro Ele, primeiro o reino dEle, para depois as coisas serem acrescentadas. Eu queria muitas coisas, sabe? Mas tudo na frente do Senhor. Ele me fez ver que primeiro era Ele. E que na hora certa, Ele iria trazer as coisas até a mim, né? E depois alguém pergunta para Jesus assim, e qual é o segundo mandamento? Amar o próximo como a ti mesmo. Mas como que eu vou amar o próximo sendo que eu não me amo? Que eu não me aceito, né? E o Senhor me fez me aceitar, me fez enxergar com outros olhos, né? Aquela palavra que fala que antes mesmo, né, de você nascer, eu já te conhecia, já te chamava pelo nome, e isso me impactou muito, sabe? De entender que realmente eu tinha valor. Eu achava que eu não tinha valor. E o Senhor me mostrou que eu tenho valor sim, sabe? Que tem algo para eu fazer que só eu posso fazer. Tem algo para você fazer que só você pode fazer. Somos seres únicos. Verdade. Né? Com a identidade única. Né? As nossas digitais são únicas. Então tem algo para eu fazer que só eu posso fazer. Que Ele me criou com uma missão, com um propósito. E eu primeiro tive que entender a missão e o propósito do Senhor. Para depois o Senhor fazer o que Ele tem para fazer na minha vida. E Ele já está fazendo, glória ao Senhor. E aí, quando você aceitou, quando você se disponibilizou a deixar o Senhor agir, a deixar Deus ser Deus na sua vida, Ele, como você mesma falou, Ele começou a restituir. Ele te devolveu as promessas, Ele te devolveu
aquilo que ele tinha falado que ia ser. Que ia ser, que ia fazer. Tudo começou no passado, né, Carol? Você faz parte disso, você sabe. Eu estava um dia louvando ao Senhor, né, com o meu devocional. O Senhor falou algo muito forte no meu coração, que estava na hora de eu colocar para fora tudo aquilo que tinha me ensinado. A questão de ser uma mulher sábia, a questão do casamento, a questão da autoestima, da minha identidade, que eu precisei largar tudo mesmo e focar só no Senhor. E Ele fez coisas maravilhosas na minha vida, sabe? Então, nesse dia que Deus falou assim, eu tenho algo para você muito grande e põe para fora tudo aquilo que eu te dei esse tempo todo, tudo aquilo que você escreveu, sabe? Que o Senhor me dá muitas coisas através do Espírito Santo para escrever. E você, 5 minutos depois, me chamou para poder escrever para a aliança. Eu lembro desse dia perfeitamente. Foi uma coisa muito poderosa. Foi quando o portal estava nascendo. Verdade. Isso foi em dezembro do ano passado, tá fazendo um ano. Exatamente, fazendo um ano isso. Eu nem lembrava. Foi início de dezembro do ano passado. Se eu olhar, pode ser até que tenha sido por aqui esses dias. Eu sei que tá fazendo um ano. E eu estava sentada na frente do computador fazendo outras coisas. Eu não estava pensando em você, eu não estava pensando em nada disso. E o Senhor falou, manda uma mensagem pra Cris, convida ela para escrever. Eu falei, ai, que doideira, nem sei se a Cris escreve e tal. Eu nunca te disse que escrevia. Não, você nunca tinha me falado nada. E aí eu sentei no computador, mandei uma mensagem pra você. Foi. Eu nem lembro se você tava online, eu sei que você respondeu imediatamente. Eu na hora, aquela presença maravilhosa do Senhor, eu chorando rios de lágrimas, né, porque foi muito forte. Na hora que eu olhei a mensagem, eu falei assim, é isso. Eu não acredito, quer ver? Aí eu fui abrir, você me chamando. Eu falei, Senhor, isso é resposta. Foi, nesse dia eu te convidei para ser colunista no portal da revista Aliança. A Cris é responsável por escrever sobre mulher, sobre cura, sobre várias coisas voltadas para a mulher. Só que a gente não imaginava que o portal da revista Aliança era só a ponte, né? Era só a pontinha do iceberg ali, né, Cris? E foi escrevendo, comecei a escrever, Deus falava muito, né, e continua falando até hoje. Aí, de repente, o Senhor falou comigo assim, um blog feminino. Aí você me disse, Cris, que você não faz um blog feminino? Aí eu falei assim, um blog feminino? Aí Deus falou comigo assim, Perfect Love. Meu Deus, você tá me devolvendo a Perfect Love? Que é isso, né? Aí eu comecei a forjar, a pensar, mas ainda eu tinha um pouco de receio. Eu orei muito ao Senhor, foram 6 meses orando, né? Você sabe disso. Você mesmo me cobrava, Cris, cadê o blog? Vai, Cris, né? Cris, cadê o blog? E eu falei, calma, Carol. E eu orava, eu orei, jejuei, até que nasceu. Aí nasceu o Meu Mundo Perfect Love, né? Falando para mulheres, é um blog cristão que fala para mulheres, né? Tem coisas do mundo feminino, né, que atrai todas nós. Não é porque nós somos evangélicas, mulheres cristãs, que nós não precisamos nós precisamos estar antenados ao mundo, claro. Né? Dicas de beleza, dicas de moda, receitas, educação de filhos, casamento, tudo, né? Então tem tudo, um pouquinho de cada coisa lá dentro, sabe? E assim, para a glória do nome do Senhor, como o Senhor disse que mandaria o Perfect Love para os 4 cantos da terra, o blog tem atingido muitas pessoas. Deus tem feito algo muito maior que eu imaginei que Ele fosse fazer. Qual que é o endereço do blog, Cris, para as pessoas de casa que quiserem acessar? Chama Meu Mundo Perfect, www.meumundoperfectlove.com. Então, assim, meu público é no Brasil todo e o segundo maior público é Estados Unidos. Tem gente da Europa inteira, França, Espanha, Reino Unido, Austrália, China, gente, tem gente da Índia. Então, assim, realmente a promessa do Senhor está se cumprindo, né? Que o Perfect Love iria para os 4 cantos da terra, mas eu nunca na minha vida imaginei que seria isso. Isso há 10 anos atrás, Carol. Como que eu imaginaria que seria uma coisa dessa, né? 10 anos atrás eu nem sabia de revista, nunca ia te convidar para escrever nada, nunca imaginaria. A gente já se conhecia, mas sim, mas eu nunca imaginei que isso iria acontecer, né? E realmente, todas as minhas experiências como esposa, como mãe, né, tudo aquilo que Deus me forjou está tudo lá dentro do blog, né? E agora Deus ainda me deu mais uma porta, né? Que o Senhor abriu para mim. Ele fala que o Senhor escolheu uma profissão para mim. Tá aparecendo, por isso. Tá aparecendo, Cris, na tela o endereço para quem de casa quiser
acessar o blog, vai poder olhar, vai poder conferir. Sim. E isso que você está falando agora, dessa nova porta que o Senhor abriu, é porque ainda que o blog seja ainda um bebezinho, ele está começando agora, né? O desejo no seu coração de servir, de ajudar as mulheres, de forjar nas outras mulheres tudo isso que você passou, é grande, né? É grande. É grande. E aí, com isso, o Senhor te deu mais uma ferramenta. Sim, né? uma profissão, né? Eu não gosto muito de ver como profissão, eu prefiro ver como um ministério mesmo. Ministério, na verdade. É o que o Senhor está te chamando para fazer agora, né? Sim, é né? verdade. O Senhor, no dia que eu lancei o blog, eu pus no ar. Aí Deus falando comigo assim, Jesus é o maior coach que já existiu na face da terra. Eu pensei, gente, por que você tá falando comigo de coach? Né? Eu nunca imaginei também fazer um curso de coach. Aí ele começou a forjar isso, porque eu já falava muito sobre identidade, sobre autoestima, ensinando, né, as mulheres a alcançarem sua excelência mesmo, né, de um modo mais lúdico, né, de outro jeito, mas não uma ferramenta eficaz, né, e o coaching veio para isso. Ele tem ferramentas muito eficazes que podem transformar a vida de uma pessoa. E aí mergulhei de cabeça nisso. E agora eu já sou uma coach já formada e agora estou trabalhando para a glória do Senhor. Glória Mas para ajudar mulheres, é a minha missão. Eu descobri o meu propósito. O coach, ele é separado, ele não é separado, né? Não sei se o termo correto é esse. Mas ele pode ser usado assim. Tem coach para negócios, coach para saúde, existe. Coach para... coach cristão e tal. Sim. E qual que é a especialização? Para que o Senhor te chamou, Cris? Sim. Eu fiz o coaching, fiz inteligência emocional também. Então, o meu coaching é para mulheres, principalmente para mulheres, nessa questão de coach de relacionamentos, coach de emagrecimento. Eu emagreci 15 quilos só com coach. Né? Porque a cura vem, a cura das emoções. Quando nós somos curados das nossas emoções, né, resplandece na nossa vida. Gente, quando ela fala que emagreceu 15 quilos só com coach, não quer dizer que ela começou a fazer coach e emagreceu. Ela emagreceu porque ela teve ferramentas, né, Cris? Você aprendeu como lidar com as suas dificuldades, com os seus problemas, e isso dá retorno, lógico, né? E é isso que o coach faz. Ele ajuda as pessoas a alcançar a sua excelência através do autoconhecimento, né? Você se conhecer, se responsabilizar pela sua vida, porque... nós somos totalmente responsáveis pela vida que nós temos. Sim. Se a sua vida não está bem em algum campo, alguma área, você é a responsável. O único responsável, né? O único. Então, essa questão de colocar a culpa no pai, na mãe, no vizinho, e seja quem for, não vai trazer a gente para lugar nenhum. E isso é o que você trabalha agora no seu atendimento do coach. Sim. E, Cris, as mulheres, né, porque você só atende mulheres, as mulheres que quiserem entrar em contato com você, elas podem entrar através desse endereço que apareceu na tela, elas podem te procurar, entrar em contato com você. Eu deixei todos os meus contatos, né, tem o WhatsApp, né, pelo telefone 973640355, né, para agendar um atendimento. Tá aparecendo de novo na tela. A primeira sessão é gratuita, para a pessoa... conhecer, saber sobre o coach, se é aquilo que ela quer, né? Saber dos benefícios que pode trazer na vida delas, né? Que são muitos, muitos, muitos mesmo. E o atendimento também tem um agendamento pelo site, que é www.chrisnewman.wixsite.com, né? Porque ali tem um agendamento. Né? Tem pelo Meu Mundo Perfect Love também, que é o blog. Não tem jeito da pessoa não te achar, né? Dá pra te achar de qualquer jeito. Dá pra me achar. Marca, os atendimentos podem ser também por Skype e tal. Então é isso. Deus tem uma vida abundante para nós. Amém. E nós temos que tomar posse daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E Deus não tem poucas coisas. Sim, é verdade. Deus é um Deus maravilhoso. Cris, eu queria te agradecer muito. Obrigada, Infelizmente, Carol. Nosso tempo estourou. Eu queria que a gente tivesse tempo de ficar aqui falando muito mais, mas eu queria te agradecer muito pela presença. Obrigada, que Deus continue te usando e te prosperando de forma poderosa. Obrigada pela oportunidade, eu agradeço. E você que está em casa, eu te espero amanhã para mais um programa. Esse testemunho da Cris e todos os outros que você vê aqui, você acessa também no portal da Revista Aliança, no www.revistaliança.com.br. E compartilha com alguém, compartilha o link com uma amiga que você acha que pode estar precisando dessa ajuda, desse auxílio. Compartilha com alguém, tá bom? E eu te espero amanhã com mais um testemunho.